Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui a história de Enos, né? Como Enos ele desenvolveu a fé dele em um curto espaço de tempo, né? Que ele tinha a fé e logo ele ali em um dia orando, né? Em um dia até a noite ele chegou a ter a fé igual a dos profetas. Para melhor explicar como ele desenvolveu essa fé, eu vou compartilhar aqui o discurso do irmão Juan Pablo, né, que é da conferência de abril de 2019. Ele dá um exemplo que a fé ela é como se fosse um músculo de nosso corpo. Nós temos que desenvolver, né, fazer exercício para os nossos músculos ficarem fortes. Assim também é a fé. Olha só o que ele diz aqui. Ele começa dizendo: sou grato pela bênção de ter um corpo físico, que é uma dádiva maravilhosa de nosso Pai Celestial. Nosso corpo tem mais de 600 músculos. Muitos músculos exigem exercícios para que sejam capazes de realizar nossas atividades diárias. Poderíamos despender muito esforço mental lendo e aprendendo sobre os nossos músculos, mas se acharmos que isso nos fará mais fortes, ficaremos muito decepcionados. Nossos músculos se desenvolvem somente quando os usamos. Tal como ler e aprender sobre os músculos não é o suficiente para desenvolver os músculos, ler e aprender sobre a fé sem agir é insuficiente para desenvolver a fé. Eu gostei muito desse discurso aqui, desse exemplo. Bom, Enos, ele exerceu muito a fé dele ali em oração ao Senhor. Eu separei algumas frases que, da maneira que Enos ele se dirigia ao Senhor, colocando tanta energia ali na oração. Ele começa dizendo assim, ele orava com muito empenho e súplica ao Senhor, com fervorosa oração. Implorei a Deus por eles, com toda a minha alma. Clamei continuamente, roguei ao Senhor. Então olha as palavras que Enos ele utiliza aqui para buscar ao Senhor, né? Podemos observar também que à medida que Enos ele vai tendo experiência com Deus, a fé dele vai aumentando. Então, primeiro ele pede ali perdão pelos seus próprios pecados, ele quer obter a salvação para ele. E quando ele ouve a voz do Senhor, né, respondendo para ele que o pecado dele está perdoado, que ele vai ter a salvação, a fé dele aumenta, porque ele recebeu essa resposta. Então ele sabe que ele pode contar com o Senhor, porque ele recebeu a resposta, então ele vai lá e começa a orar também pelos seus irmãos, os nefitas. E novamente o Senhor responde para ele que vai abençoar os nefitas de acordo com que os nefitas guardarem os mandamentos. Então, né, a fé dele começa a se tornar inabalável, né, porque ele está vendo ali, ele está tendo mais experiência com Deus, então a fé dele vai subindo. E aí então ele começa a pedir pelos seus inimigos, os lamanitas também. E aí o Senhor compara a fé dele igual à fé dos pais dele, né? E quem era o pai de Enos? O pai de Enos era Jacó. Jacó ele era um profeta. Então nada mais que Deus ele está comparando a fé de Enos igual à fé de um profeta, né? Vamos olhar o processo aqui, ó, no versículo 8, né? Após ele haver recebido a remissão dos seus pecados, ele quis saber como isso aconteceu. E aí o Senhor disse para ele: por causa de tua fé em Cristo, a quem nunca ouviste nem vistes antes, e muitos anos hão de se passar, antes que ele se manifeste na carne. Portanto, vai, tua fé te salvou. Então, a ter essa comunicação com o Senhor, essa experiência, aumentou mais a fé do Senhor. Como que nós podemos aumentar a nossa fé? Tendo experiências com o Senhor, né? Saindo com os missionários, saindo para ministrar, compartilhando o Evangelho. Então, nós vamos ter experiências, né, com Deus ali, com o Espírito Santo, que vai aumentar mais a nossa fé. Então, após ele receber essa resposta do Senhor, ele não ficou contente só com isso, ele pegou e quis buscar pelos seus irmãos ali. E aí no versículo 11 diz assim: e depois que eu, Enos, ouvi essas palavras, né, as palavras que ele ouviu foi que Deus abençoaria também os nefitas ali, de acordo com ele, que eles guardassem os mandamentos de Deus, e que preservaria, né, os registros dos nefitas também. Ele falou: minha fé no Senhor começou a tornar-se inabalável. Ele mesmo percebeu como a fé dele estava crescendo enquanto ele estava tendo experiências ali com Deus. O versículo 17 e o 18
após ele estar pedindo ali pelos lamanitas também, pelos seus próprios inimigos. Veja só, né? Primeiro ele pediu para si mesmo, depois para os seus irmãos e depois começou a pedir pelos seus inimigos, aqueles que sempre tentavam destruir ele. E Enos, ele agia de acordo com a oração dele também. Ele orava ali pelos nefitas, depois ele saía e começava a pregar os nefitas para que eles continuassem no caminho reto do Senhor. Ele orava ali pelos lamanitas, pelos seus inimigos, então ele compartilhava também o evangelho com os lamanitas para que eles pudessem se converter. Então vemos que a oração de Enos não era somente pôr o joelho ali e pedir que Deus fizesse todas as coisas. Ele ia lá e agia de acordo com a oração dele. Versículo 17 e 18 diz assim: E eu, Enos, estava certo de que aconteceria de acordo com o convênio que o Senhor fizera, e minha alma ficou, portanto, tranquila. Então veja como a alma de ele ficou tranquila, ele tinha certeza, né? Eu estava certo de que Deus respondeu a minha oração, que vai ser de acordo com o convênio que o Senhor fez comigo ali. O 18, e disse-me o Senhor: Teus pais também me fizeram o mesmo pedido. O pedido era que preservasse ali os registros, né, que estavam sendo escritos, o livro de Mórmon. E ser-lhe-á feito de acordo com sua fé, pois sua fé é igual à tua. Né? Comparou a fé de Enos com a fé dos profetas. Então, podemos ver a progressão aqui da fé de Enos, tá bom? Então, muitos versículos para cá, depois desse, nós podemos observar quando as frases que Enos usa, né? Estou certo, eu sei, né? Eu sei que encontrarei o meu descanso em meu Redentor. Ele já tem certeza ali nas palavras dele. Então nós também podemos ter essa progressão da nossa fé, né? E como que nós fazemos isso? Como o Elder Juan Pablo falou, assim como exercitamos os nossos músculos, nós temos que exercitar a nossa fé, agindo de acordo com o que nós oramos, agindo de acordo com a nossa fé para fortalecer. Bom, então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.